Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no Canto. Já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha. A galera tá gostando bastante desses vídeos de 5 da manhã e a gente vai manter, sempre que possível, no mínimo aí de segunda a sexta. Sendo que no domingo vai ter 5 da manhã o react da coletiva e no sábado, como é dia de jogo, eu posso tentar soltar algum vídeo aqui pra vocês 5 da manhã. Lembrando que a gente começa 1 da tarde a transmitir Vitória e Corinthians direto do Barradão. Galera, sem muita enrolação, eu separei um trecho aqui em que Jair Ventura fala em um podcast e o link vai estar inclusive na descrição caso você queira assistir tudo com relação às suas ideias de jogo e alguns pilares que ele considera fundamentais para o seu trabalho. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente sabe que a principal peça, vamos dizer assim, para que o Vitória reaja é Jair Ventura. A gente tem visto um time que vem conseguindo performar, tem conseguido fazer bons jogos ou pelo menos bons tempos em alguns jogos. Melhor, em todos os jogos o Vitória fez pelo menos um bom tempo, né? E acredito que Jair Ventura é peça fundamental dessa nossa, amém, retomada, amém, ganhando do Corinthians e saindo da zona. Antes de colocar aqui o corte, eu quero lembrar para você que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde entrando em contato com a Global Corretora. Sua saúde é o básico e a prioridade da Global. Garanta condições especiais. 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. Entre em contato e inclusive está com promoção, fale com eles. Vi lá no Canto Rubro-Negro, viu? Quero pagar menos no meu plano de saúde. Ou então, tem empresa, como é que eu faço? Pessoa jurídica, entre em contato com eles e aproveite. Global, parceiraça aqui do Canto Rubro-Negro. Já vou colocar aqui na tela o corte de Jair Ventura, só vou lembrar para vocês que é o Storycast e é uma entrevista até antiga, é bom que se diga. Mas mesmo sendo entrevista antiga, eu separei aqui um corte resumindo o que eu considero o principal. Vamos lá, na tela, 1, 2, 3 e... Então, eu tive treinadores, né, desses que a gente citou, que não abriam mão de um modelo de jogo, independente das peças. Eu respeito, mas não é o que eu penso, sabe? Então, assim, lógico que eu tenho um pouco de cada um deles, mas tenho hoje já a minha ideia. E qual é a minha ideia? A minha ideia é usar as características daqueles jogadores que eles me dão. Então, assim, eu não tenho um sistema predileto. No Goiás agora a gente jogou no 3-4-3, a gente jogou no 4-4-2, a gente jogou no 4-3-3, a gente jogou de diversos sistemas. Eu vou mudando. Um 4-4-2 com 2-9, cheguei a jogar com o Nicolas e com o Pedro Raul. Contra o Atlético Paranaense do Filipão, a gente ganhou o jogo com 2-9, 4 atacantes. Então, assim, é o que os jogadores pedem passagem pra mim, sabe? E eu tenho que adaptar o sistema pra eles. Nesse primeiro ponto aqui, eu já pergunto, será que ele muda? Será que ele sai dos 3 zagueiros? O Corinthians é uma equipe que não tem tanta amplitude, é uma equipe que tem muito jogo por dentro. Será que ele adapta, já que os jogadores pedem passagem? Renzo foi bem no jogo, Mateuzinho foi bem no jogo. Será que ele adapta de uma forma que a gente tenha Mateuzinho, Eric, Aitor, Kaiser, Renzo? Não todo mundo é impossível. Mas será que ele adapta e sai dos 3 zagueiros? Eu tô trazendo esse corte aqui, desculpa, até embolei, tô trazendo esse corte porque se aplica ao que a gente tá vendo hoje, mas ele ainda não saiu dos 3 zagueiros aqui no Vitória. Será que vai ser sábado? Todos que estão no melhor momento, isso que eu penso. Eu não me prendo a um sistema. Mas se você não tiver um sistema, você não consegue dar uma cara ao time? Sim, porque o comportamento, ele independe de sistema. O sistema é o ponto de partida, a gente sempre fala isso daqui, os números são apenas a ideia inicial de posicionamento e etc, etc. As dinâmicas e o modelo de jogo são ali, existem, independente do sistema ser um 3-4-3, ser um 4-4-2, ser um 3-2-5, as ideias existem. Por exemplo, sem sair dos 3 zagueiros, a gente vai continuar buscando bola longa para o lado oposto, que vem funcionando muito bem com o Aitor, fazendo gol, assim, inclusive em São Januário, por exemplo. Se a gente mudar dos 3 zagueiros e for marcar no 4-1-4-1, de repente a gente vai com 3 volantes por algum motivo, a gente vai continuar tendo como ideia a base ter superioridade nas zonas do campo em que a bola está. Então as ideias, elas se mantêm, independente de ser 4-3-3, 4-4-2, 3-2-5, 3-4-3, é o que a gente fala aqui no Canto há 5 anos. A plataforma inicial é uma coisa, cara, mas o número muda. Exatamente. Então, assim, agora o que tem que fazer? O perde pressiona quando a gente perde a bola, né? O que tem que fazer na transição, o que não tem que deixar de fazer. Isso é uma ideia de jogo que já está implementada, independente se você mudar o sistema. Inclusive, se vocês olharem os jogos de Jair Ventura em outros times, no momento da transição, quando o time dele era apertado, ele usava muito, olha só, o centroavante, e ele fez isso
contra o Santos com o Renzo Lopes e funcionou em muitos momentos. Então, assim, a minha ideia requer um tempo para ela ser implementada, mas depois que ela é implementada, por eu tratar todos os jogadores, do menino da base ao mais experiente, igual, quando eles entram, eles sabem o que tem que fazer, independente do sistema ter mudado. Você vai ver eu jogar de diversas maneiras diferentes, vai depender sempre do que o elenco pode me dar. Pô, vou sair curto com um goleiro que ele tem dificuldade com os pés, vou jogar e eu vou fazer ele. Não vou fazer. Porra, Tá entendendo? Eu vou jogar com bola longa se eu não tenho um 9 de estatura pra raspar, pra fazer parede, não vou jogar. Não vai fazer isso. Entendeu? Vou jogar na transição se eu não tenho 2 caras de velocidade, não vou jogar, porque eu não tenho velocidade. Então, assim, é muito fácil, assim. É o que eu penso. Mas eu tenho amigos também que não abrem mão do modelo. Não, vou fazer esse cara fazer o que eu quero. E, por muitas vezes, não dá tempo. Respeito. Eu acho que a diversidade é o grande segredo da vida. Não só no futebol, para política, para tudo que a gente pensa, a religião, a gente respeitar a opinião dos outros, a gente respeitar o que cada um pensa, mas isso é o que eu acredito, é de ser mutável e de cada clube vai ter um modelo de jogo e que o mais importante, que eu possa ajudar os clubes por onde eu venho passando. Eu tenho 5 pilares que eu falo que são fundamentais para o treinador, isso é meu, tá? Não vim em livro nenhum. Primeiro, comunicação. Então deixa eu anotar aqui. Você tem que comunicar bem com seus atletas, você pode ter a melhor ideia do mundo, se você não souber vender, persuadir, você não vai dar certo. Isso tá na... Quantas vezes a gente falou aqui que Carpini tinha ideias, mas que ele nunca considerava o fato de que talvez o problema era ele, desculpa, porque ele não conseguia passar as ideias. Quantas vezes aqui no canto a gente falou isso? Ordem ou não tem ordem? Não. Não tem ordem. Não tem ordem. Tá. Liderança. Os caras têm que te respeitar, você tem que ser um líder. Porque, por mais que você seja inteligente, gente boa, se não tiver liderança, pra mim eu acho que não vai. Não sei. Gestão. Eu tenho 7 clubes, como eu falei, que eu passei. Eu não tenho um ai de relacionamento. Botar um Google aí, eu nunca briguei. O Jair saiu, perdeu o vestiário. Eu perdi 2, 3 jogos, saí, que é o futebol. Não, isso virou mas desculpa. Gestão, essa porra de perder o vestiário virou bengala. Gestão. Mas tem caras que têm dificuldade que não tem. de gestão, né? Então, assim, e o outro que eu acho controle emocional. Importantíssimo para um treinador. Seu ou do grupo? Meu. Porque você é um líder, né? Você é o gestor. Você ganha de 5, amanhã você chega achando que é o melhor, os caras vão achar também. E se você toma de 5, você chega amanhã de cabeça baixa, o grupo vai você é o comandante. Você está no comando. O que você é uma referência para eles. Se tu não tiver controle emocional em uma derrota ou uma vitória, achar que já está tudo bom, está tudo acabado, acabou o trabalho. Né? E o mais Tudo que a gente tinha aqui era controle emocional. importante é a percepção. O quinto, eu fecho com percepção. O que seria percepção? Anselmo, a gente botar um jogo aqui, dá 3 notebooks aqui, cada um vai ver o que viu no jogo. Eu posso ver 1000 coisas que vocês não vão ver. Você pode ver 10.000 coisas que eu não vi. Isso é a percepção, a leitura de jogo. Isso aí não está na licença AB Pro. Isso aí é do cara. Você vai adquirindo com o tempo, vai melhorando. Mas a Conhecimento empírico. percepção, o que tem que fazer, a hora Que é um grande debate ainda hoje no mundo do futebol, conhecimento empírico versus teorias de jogo e etc. que tem que fazer, a estratégia certa para fazer. A percepção, para mim, eu acho fodida para E dentro dessa percepção, você consegue montar uma estratégia que você vai montar de um jeito, sendo auxiliares seu. Eu vou montar de outro e dentro da parada vocês vão sair na porrada para escolher o melhor. Não é isso? E isso aí é do caralho, porque isso aí não tá nos livros, né? Eu estudo até hoje, vou estudar sempre. Eu acho que quem achar que já tá bom, em qualquer segmento da vida, vai ficar para trás. Então a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, que eu tô falando. Eu tenho reuniões com a minha comissão, a gente monta treinos novos, porque assim, eu acho importante ter treinos bons, mas sem fugir do teu modelo de jogo, do que você quer para aquela equipe. Então assim, os seus conceitos, né, os teus comportamentos. Mas tu tem que ter treino. Porra, você treina todo dia o mesmo treino, todo dia é chato. Então assim, você é jogador, a gente sabe. Então assim, esse é o grande segredo. Você ter treinos bons, treinos diferentes, mas que você trabalhe os comportamentos que você quer. Pois é, tá aí o corte de Jair Ventura, muito bom, diga-se de passagem. O link da entrevista completa no Storycast está aí na descrição, tá? Também os créditos, evidentemente, todos os créditos para o Storycast. Lembrando que você pode comprar, meus amigos, na GoCase. Use o cupom GOLVITORIA, garrafa térmica em promoção, capinha, copo térmico, os produtos da GoCase, sempre de muita, muita qualidade. Todo mundo que compra sempre fala. Muito bem. Bom, vamos colocar aqui, evidentemente, né, lógico, algumas informações a respeito do Vitória, começando, de acordo com a Arena Rubro-Negra, com os jogadores pendurados. O Vitória tem 8 jogadores pendurados para enfrentar, meus amigos, a equipe do Corinthians. Vamos lá?
matéria do Arena Rubro-Negra na tela. São eles Baralhas, Lucas Alter, William Oliveira, Ronald, Claudinho, Zé Marcos, Carlinhos e Lucas Arcanjo. Vamos lá. Gabriel Baralhas é dúvida, a gente não sabe se joga ou não. Inclusive, o último treino é nesta sexta pela manhã. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e a gente já tem informação de repente da assessoria a respeito de algum desfalque. A gente vai trazer aqui no canto também. Lucas Alter, que será titular, não tenho dúvida com relação a isso. William Oliveira, que pode ser titular se Baralhas não jogar, já que o William entrou no lugar de Baralhas. Ronald, que deve ser titular. Claudinho, que também é dúvida com entorse no tornozelo. Zé Marcos, que se a gente mantiver os 3 zagueiros, acredito eu que ele será titular também. Carlinhos, que eu acho que não será relacionado. Acho que apenas Renzo Lopes e Renato Kaiser serão relacionados. E Lucas Arcanjo, que tá, pendurado há um tempão. A gente também está há um tempão tentando bater a meta dos 100 mil inscritos. Se você apertar no inscrever-se, faltam só 16, a gente bate a meta de 98.400. De 100 em 100, a gente chega, amém, aos 100 mil inscritos. Bom, são esses 8 pendurados do Vitória para enfrentar a equipe do Corinthians. Vou trazer agora a escala completa da arbitragem. O Canto Rubro-Negro publicou no Instagram que o árbitro será o Wilton Pereira Sampaio. Ele apitou o 1-1 da final do Campeonato Baiano e o 2-1 contra o Vasco. Tenho que ser justo. Eu não gosto de Wilton Pereira Sampaio, mas no 1-1 não tenho o que reclamar. E contra o Vasco, a expulsão de Mateuzinho foi justa e depois eu também não tenho do que reclamar. Espero que a gente continue sem ter do que reclamar. Eu não quero ser beneficiado nem prejudicado, eu só quero que a arbitragem não atrapalhe. O VAR é Braulio da Silva Machado. De olho aí em Braulio, afinal de contas, é um nome experiente da arbitragem e, claro, é bom a gente ficar de olho. Braulio, que é de Santa Catarina. O bandeira 1, assistente 1 será Nailton Júnior e o assistente 2, Leone Carvalho Rocha. Um bandeira é do Ceará e o outro bandeira é de Goiânia. Aqui está a escala completa de Vitória e Corinthians, lembrando que o jogo passará apenas, meus amigos, no Premier e aqui no Canto Rubro-Negro, você acompanhando desde cedo, eu, Paulo, Thiago, Gessan, Vinícius, toda a equipe do Canto Rubro-Negro fazendo aquela cobertura massa para vocês. Daqui a pouco eu vou pedir para você ajudar também na nossa transmissão de Vitória e Corinthians. Importante trazer aqui um dado rápido que o Globo Esporte trouxe, que quase 30% das contratações do Vitória em 2025, meus amigos, já deixaram o próprio Vitória. Com o Romarinho, o Rubro-Negro chega a 8 saídas de jogadores contratados no ano. Venhamos e convenhamos. É de fato muita gente e eu vou dar a minha opinião aqui a respeito dos que já não estão mais aqui, tá? Serei justo. Eu sempre tento aqui no Canto Rubro-Negro ser justo e eu tento sempre não ser engenheiro de obra pronta. O Wellington Rato, eu traria. Eu pagaria 5 milhões em Wellington Rato. Thiaguinho, não traria de jeito nenhum. Bruno Xavier, eu falei aqui que seria uma boa aposta para o Campeonato Baiano, porque teve uma reta final de Série B fazendo uns gols e tal. Uma boa aposta para o Campeonato Baiano. Hugo, eu falei aqui no canto que seria uma boa aposta, viu? Junto com o Lucas Alter, era um lateral que teve... É um lateral, na verdade, né? Que teve bons momentos no Botafogo e que por empréstimo eu também tentaria, tenho que ser justo. Val Soares, não traria. E a gente deixou isso bem claro. Gabriel, traria e acredito que vai ser o goleiro titular do Vitória em 2026, já que o próprio Fábio Mota já falou que aí deve vender Arcanjo e tal. Mas eu traria Gabriel e a gente sabe que Gabriel saiu muito mais por uma questão de grupo, por não estar jogando e etc, do que necessariamente por ter sido uma contratação ruim. Então eu também traria Gabriel. Léo Pereira, se você pegar os vídeos da época, eu falei que era uma boa aposta para o Vitória, mas que o momento pedia algo acima, algo além de uma aposta. Mas sim, por empréstimo, apostando, pensando em alguém para compor elenco, achei que Léo Pereira seria um bom nome, mas não foi bom no Vitória e aparentemente também não está bem no Sport. Romarinho, aqui é um ponto importante. Romarinho, a gente já sabia antes dele chegar que ele vinha jogando como meia e falso 9 há 2 anos lá fora, certo? Naquele momento, se vocês lembrarem, a gente só tinha Mateuzinho e o Wellington Rato em baixa. Quando o Romarinho vem, na teoria, ele deveria suprir esse momento de Mateuzinho, que não é tão bom, e deveria jogar quando o Mateuzinho não pudesse jogar. Só que no meio tempo, meus amigos, o que aconteceu? A gente achou Ronald de meia. A gente trouxe Rubem Rodrigues, que jogou pouco, é verdade. E a gente trouxe Aitor. Então, nessa brincadeira toda, a gente que, em tese, trouxe um Romarinho para disputar ali espaço com o Mateuzinho, para revezar e etc., já que o Wellington Rato, acredito que quando o Romarinho chegou já estava de saída,
a gente acabou achando outras opções. Ronald foi muito bem de meia nos jogos que fez de meia. Romer Rodrigues jogou pouco, mas era uma opção. E Ayrton é titular até hoje. Apesar de estar jogando pelo lado esquerdo, Ayrton é titular até hoje. Então é interessante como alguns contextos aqui acabam fazendo com que Romarinho seja uma contratação que eu tinha dúvidas. Pra ser sincero com vocês, tá? Eu tinha dúvidas. Aqui eu realmente não sei se eu traria ou não. Pelo contexto da época, poderia ser uma aposta válida. Mas alguns aqui são inadmissíveis. É o que eu sempre digo. O problema não é errar. O problema é cometer erros que são evitáveis. Esse é o grande problema. Falando de... Mentira, tem nada a ver com erros evitáveis. Isso aqui que eu vou falar não tem nada a ver. Só tentei fazer um gancho, mas não tem absolutamente nada a ver. Alisson Santos. O ano de Alisson Santos chegou, hein? Você que é das antigas aqui no canto. Ex-Vitória, faz gol e é eleito craque da partida na Champions, meus amigos. Alisson Santos fez o gol da vitória do Sport de virada sobre o Olympique de Marseille na terceira rodada da Liga dos Campeões e ainda ganhou o troféu de melhor em campo. Bom para Alisson Santos, eu tirei da tela porque tem um vídeo que pode dar direitos autorais e tal. Mas é isso, Alisson Santos tinha potencial aqui, a gente tem que ser justo. Tinha potencial, era um cara que sempre teve, é um cara que sempre teve muito arraste, muita explosão, mas um debate para mim especificamente de Alisson Santos é mais amplo do que eu tenho visto. O Vitória não fez uma boa transição base profissional com Alisson Santos, tanto é que ele entra num esparro num time com inúmeros problemas na Série C, entra para resolver e naturalmente não estava pronto. Inclusive, com essa pressão, ele acaba saindo de precisa resolver para que ele não conseguisse nem mesmo ajudar em alguns momentos. Acho que o Vitória acabou queimando etapas, o menino acabou saindo daqui como ruim. Eu sempre falei aqui que via muito potencial, mas eu não sou hipócrita. Eu não vou dizer para vocês que achei que Alisson ia estar fazendo gol na Champions League. Não é isso. Mas eu achava um atleta com potencial e que, para variar, né, o Vitória não trata a transição base profissional da forma ideal, até pelo momento da época da Série C e etc. Fato é que Alisson rendeu dinheiro para os cofres do Vitória e tá fazendo gol na Champions. Eu não achei que ia chegar nesse ponto, para ser sincero, mas todo sucesso a ele, que ele continue bem. Acredito que o Vitória ainda tem uma porcentagem dele, então se ele for vendido para um grande clube mundial, que o Vitória ainda fique com uma porcentagenzinha, beleza? Falando rapidamente sobre o Corinthians, Hugo Souza seguiu fora do treino e Felipe Longo deve ser titular contra o Vitória. O time terá mais uma sessão de treino antes da viagem a Salvador. No caso, a sessão de treino é hoje, sexta-feira. Um provável Corinthians, já que Hugo Souza provavelmente não joga, já que continua fora dos treinos, ele ainda não voltou a treinar. A provável escalação do Corinthians, de acordo com o Globo Esporte, e eu vou colocar aqui na tela, tem Felipe Longo, Félix Torres, Charles, Hugo ou Jacaré, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, o trio voltando a ser titular. Ai, meu pai do céu. Acredito que voltou a ser titular contra o Galo, na verdade, né? Mas aí já tem ritmo de jogo contra o Vitória. Mas pode vir Depay, pode vir Yuri Alberto, pode vir Garro. O Vitória precisa ganhar e conseguir aquela goleada, meus amigos. Aquela goleada clássica de 1-0. A gente vai colocar rapidinho aqui, a gente também, conhecido como eu, né? Eu vou colocar aqui rapidinho a matéria da assessoria no site a respeito do treino no Vitória desta quinta. Nesta sexta, como eu falei, o Vitória treina pela manhã, então acredito aí que até meio-dia, 1 da tarde, a gente vai ter alguma novidade com relação a quem foi relacionado ou não. Geralmente a assessoria fala quem fica de fora, tá? O Vitória primeiro se apresentou e fez ativação na academia, depois seguiu para o campo 2, liberado após a reforma, tá? Liberado após a reforma, isso aqui é a equipe mandando a thumb desse vídeo aqui, tá vendo? E as atividades foram iniciadas com aquecimento comandado pelo preparador físico Juninho Nogueira. Inclusive, muito pouco comentado que o Vitória não está morrendo no final dos jogos, tá? Contra o Bahia, a gente sustentou bem até o final fisicamente. Contra o Santos, no meu modo de ver, a gente sustentou bem fisicamente até o final, tá? Importante ressaltar isso daqui. Depois, Jair Ventura dividiu 3 times para a realização de um tático dirigido em 3 etapas. Nas 2 primeiras, os prováveis titulares enfrentaram os outros times. Então, já vou procurar a respeito desse possível time, tá? Por último, os titulares foram retirados de campo e os outros 2 times se enfrentaram. Vou procurar saber aí qual seria esse provável time titular, já que nos últimos jogos a gente tem colocado o time titular que de fato é o time do jogo, né? E no final das contas tá dando tudo certo. Agora eu vou inverter, agora eu vou colocar o time certo porque a gente tá ganhando. Imagens de Vitor Ferreira, imagens do nosso querido Suco, um abraço pra Suco, meu irmão. E claro, imagens de Lucas Arcanjo, Lucas Alter, que, sem sombra de dúvidas, será titular.
Aqui a gente tem também Camutanga voltando de suspensão, lembrando que Raul Cáceres está suspenso com o terceiro amarelo, mas Camutanga retorna, não só Camutanga, né? Camutanga é sacanagem. Camutanga, Kaiser retorna, Camutanga retorna e Eric retorna. Imagem, como eu já mostrei aqui para vocês, de Jair Ventura com Ramon ao fundo da imagem. Ramon, inclusive, vem muito bem, que mantenha o nível. E mais uma de Arcanjo aí, né, rapaz? Muita foto de Arcanjo. Mas eu vi no X algumas imagens diferentes. De qualquer forma, a gente não consegue definir, descobrir o time titular com fotos que o Vitória posta, justamente porque o Vitória posta fotos antes de começar o treino de fato com a equipe titular. Você que está cansado das redes sociais cheias de loucura, sem muitas vezes ter um moderador ligado, eu te convido para vir para a Orb. A Orb não só é uma rede social 100% privada, gratuita, e o link vai estar na descrição e no comentário fixado, como também você tem absolutamente tudo da Orb, melhor, tudo sobre o Vitória, em um lugar só. Você pode palpitar sobre o jogo, já botei meu palpite, inclusive é 3-2 Vitória. Você tem várias notícias de inúmeros locais diferentes. Aqui eu inclusive botei o que eu imagino que Jair Ventura vai fazer. No meu time joga Mateuzinho, não Aitor, mas eu acho que ele vai com Aitor, caso todo mundo aqui esteja 100%, tá? E aqui você pode também debater, colocar o seu palpite, escalar o time, aproveitar e ver absolutamente tudo sobre o Vitória como se fosse um hub, e é gratuito. E a Orb é parceira aqui do Canto Rubro Negro, a gente tem 200 convites, eu tenho certeza que 200 pessoas não baixaram. Baixa a Orb, é gratuito, você vai gostar lá da resenha, não tem aquela maluquice de X, de Instagram, tudo sempre com muito respeito e muito debate, numa bolha 100% rubro-negra, ninguém enchendo o saco, tá? É isso, meus amigos. Viu até aqui? Vou pedir para você deixar o like na nossa transmissão e comentar aqui, Vitória 3, Corinthians 2. Esse foi o meu placar e eu, inclusive, vou até dar uma olhada aqui. A gente está com a meta, meus amigos, de bater 1000 likes antes mesmo da transmissão de Vitória e Corinthians começar. Neste momento, nós estamos com 600 likes. 596, para ser sincero. Vamos lá, vamos bater a primeira meta aqui de 700 likes. Não 600, 700 porque faltam 4. E tomara que a gente consiga aí bater 1000 likes até o momento da transmissão começar. Vocês ajudam demais o canto. E é tudo que eu tô falando aqui, ó, é gratuito. Então, de graça, você ajuda o canto. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, a gente continua alcançando mais pessoas, o trabalho vai sempre melhorando, a gente tá sempre de olho nos feedbacks. Falei demais, né? Vai aparecer agora aqui, ó, a transmissão, já deixa o like nela. E se você puder, comente Vitória 3, Corinthians 2 é meu placar. Tamo junto, estou de olho para quando o treino for encerrado a gente trazer atualizações, caso as contraga de quem tá fora e quem não tá. Um abraço, galera, valeu, fui!